Hi guys, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus e hoje nós vamos à nossa quinta aula desse módulo lindo, que é o módulo de planilhas, tá? Minha garganta ainda tá ruim, não tem como melhorar, passei o dia todo mal. Mas enfim, vai dar tudo certo. Hoje vou passar para vocês uma pequena revisão. Vou falar sobre operadores de comparação e vou falar também operadores de concatenação, funções básicas e por aí vai, tá? Primeiro, uma revisão bem rápida, bem simples, tá? Para a gente compreender alguns conceitos importantes que já foram vistos na aula passada, né? E nas aulas passadas, né, na verdade. E esses detalhes que a gente precisa relembrar são os operadores aritméticos, porque se a gente não lembrar disso aqui, às vezes a fórmula ou função fica simplesmente por conta de uma besteirinha você não consegue fazer, tá? Então, gente, tudo se inicia, toda fórmula ou função se inicia com sinal de igual. Cuidado para não usarem espaço antes. Se usar o espaço depois sinal de igual, não funciona. E algumas vezes, em algumas atividades de você, eu deixei o exemplo. Como é que cria enquete no Zoom? Esse pulse aí, ó. Create. Calma aí, gente, rapidinho. Aí, ó. Ah, e aí, gente? Até me perdi. Mas o igual, se você adicionar o espaço antes, né? Alguns exemplos que eu mostro para vocês, eu coloco o espaço antes, mas é justamente para vocês conseguirem enxergar a fórmula, tá? Não coloquem espaço antes para fazer ela funcionar, por favor. Depois eu tenho o sinal de mais ali, que é para adição, sinal de menos para subtração, o asterisco para multiplicação, a barra para divisão, o acento circunflexo para potenciação e o sinal de porcentagem para porcentagem, né? Então, lembrando, recebe ou igual, né? Nós necessitamos dele para fazer funcionar. A ordem de precedentes. O computador sempre, a planilha sempre vai executar aquilo que tiver entre parênteses primeiro, né? Depois de resolver o que está entre parênteses, ele, ele resolve as potências, depois multiplicação e divisão, por último adição e subtração, ok? Relembrando também o uso de dois pontos em planilhas eletrônicas equivale ao intervalo de um número a É outro, o intervalo de último inteiro células, que vai tá? sair. Dois pontos servem para dizer o intervalo a ser considerado no cálculo, que vai ser realizado pela planilha. Já o ponto e vírgula trata de dizer para a planilha que deve ser calculados os números e somente eles, né, contidos nas respectivas células citadas, ou informar que você está adicionando um novo argumento. Está travando muito? Tá, eu falei de ordem de precedentes, né, que o computador vai realizar os cálculos, computador não, software, né, que está no computador, mas enfim. A planilha realiza o cálculo primeiro do que tiver entre parênteses, depois as potências, depois multiplicação e divisão, por último adição e subtração, tá? Matheus, no final da aula você pode estar colocando o código da turma. Sim, mas na verdade você sabe que a gente está usando o Avalon, né? Se você estiver falando do Classroom, não é código de turma não, ok? Eu explico para você no final como que é. Aqui, gente, eu falei, né, dos dois pontos que serve para determinar um intervalo de células, tá? Os dois pontos determinam o intervalo de células.
O ponto e vírgula separa argumento, ok? Ponto e vírgula separa argumento. E simples assim, sem muito mistério, certo? Vamos lá, operadores de comparação. São esses que nós vamos ver hoje. Isso aqui, gente, ainda lembrando de ensino fundamental mesmo, né? Que a gente vê operadores de comparação na matemática maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a diferente e por aí vai, né? Então agora é o momento de partirmos para outro tipo de operador, chamados operadores de comparação. Com eles é possível comparar dois valores, retornando o valor lógico, verdadeiro ou falso, tá? Então, basicamente, a, a planilha, né? Na planilha, você informa dois valores, sei lá, de olho fechado, ó, tá? E aqui eu tenho um outro valor, de olho fechado também. Do jeito que foi ali, foi. Aqui, eu vou informar para o software que é o seguinte, para a planilha, o seguinte. Estou informando que esse número 51 é maior que 847. O que que ele vai me dizer? Isso é falso. Professor, como é que é o negócio do maior e menor aí? Você lembra? Então, gente, a boca de jacaré sempre aponta para o menor. Como assim, professor? Vamos lá, vou desenhar para ninguém ter dúvida. Aqui, por exemplo, né? Aqui eu vou dizer que eu tenho um 10, tá? Então, eu tenho um número aqui à esquerda, tá? Esse aqui, suponhamos que é um número. Quando eu uso esse operador de comparação, esse aqui, eu estou dizendo que o número à esquerda, ou esse camarada aqui, deixa eu mudar, ou esse camarada aqui, é maior que o da direita, ok? Ou seja, estou informando que o número contido aqui é maior que 10. Só que essa proposição ela pode ser falsa, tá? Pode não ser isso mesmo. E quando o número está aqui, eu estou usando esse símbolo aqui, ele informa que o número 10 é menor que esse valor contido aqui. Ok? Compreenderam? Quando eu digo a boca do jacaré sempre abre para o lado menor, na verdade é para o lado do maior, perdão, tá, gente? A boca do jacaré sempre abre para o lado maior, né? Então, a minha suposição é que esse aqui é maior que esse e esse é maior que esse, tá? É essa a ideia. Então, esse aqui maior que esse e esse aqui maior que esse. Isso por conta desse critério aqui, desse lado. Uma coisa que eu gosto de fazer muito, que é um pouco diferente, é o seguinte. Eu prefiro fazer assim, inclusive, né? Eu tenho aqui menor que e maior que, né? Como que eu vou definir qual que é menor que e qual que é maior que? Na verdade, calma aí. Cadê? Eu esqueci como é que eu aumento o tamanho da barra. Agora, é? Enfim. Não lembro não, o tamanho da borracha. Tanto tempo que eu não uso isso aqui, cara. Uso outras ferramentas, mas esse aqui eu não uso.
paciência, né? Eu vou pegar um arquivo aqui melhor. Então, ó, tenho aqui o maior e menor. Uma coisa que eu sempre faço é o seguinte, eu passo um traço aqui embaixo, ó, tá? Passou um traço aqui embaixo, aqui eu tenho um 7. Vejam que virou um 7 quase. E aqui virou um 4. 7 é maior que 4, então eu estou informando que o número contido aqui é maior que o número contido aqui, tá? 4 é menor que 7, então eu sei que o número contido aqui, né, seria maior que o número contido aqui. Só que a leitura é sempre feita da esquerda para a direita. Então, eu estou dizendo que esse número aqui é menor que esse número aqui. Beleza? Compreenderam aí, gente? Eu sei que ficou confuso hoje, eu não estou nem raciocinando direito. Mas espero que tenham compreendido. Poxa, eu mudei a cor, não. Tá? Vamos lá. Isso ali, gente, é só uma proposição. Eu estou propondo que o número que está contido na célula D5 é maior que o número que está contido na célula E5. Nós sabemos que isso não é verdade, por isso que ele retorna falso. Mas, se eu usar esse número aqui é maior que esse número aqui, ele vai retornar para mim verdadeiro, que é de fato maior. Tá? Então, aqui eu tenho os operadores de comparação, né? Sinal de igual, que ele, além de receber, ele tem uma função de comparação aqui também, tá? Tem o sinal de maior que, sinal de menor que, sinal de maior ou igual a, sinal de menor ou igual a, sinal de diferente de, tá? Aqui eu tenho operadores de concatenação. Esses a gente pode fazer o seguinte para fazer funcionar. E por vezes vocês vão precisar disso aqui, tá? Ó, pronto. Como funciona a concatenação, gente? Eu vou usar aqui a função concat, ou concatenar, tá? Vou selecionar essa célula, vou adicionar outro argumento aqui, ó. Vários argumentos. Ela vai lá e vai concatenar na ordem que eu adicionei, tá? Na ordem que eu adicionei. Professor, por que que ficou tudo grudadinho assim? Porque ele só pega do jeito que está aqui o texto e adiciona. Mas se eu adicionar um espaço aqui, ele já vai adicionar um espaço ali, ó. Beleza? Além da função diretamente utilizando, nós podemos clicar aqui, usar um e comercial, por exemplo, clicar aqui, e comercial, e clicou aqui, que ele vai concatenar da mesma forma. Então, concatenar nada mais é do que unificar, tá? O texto, pegar 2, 3, 4, 10 e transformar em um só, tá? Isso aqui é bom para obter informações num sistema de compra, sistema de controle ou algo do tipo. Vocês podem usar o concatenar também, tá? Facilita depois a, a busca. Beleza? Hum, vamos lá. Função nada mais é do que uma fórmula já criada no próprio software, tá? Uma fórmula automática. Que nem eu mostrei ali o concatenar e o e-comercial, que nós podemos usar para o mesmo fim, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês algumas funções, a função mínimo, máximo, maior, menor e arredondar, tá? Por exemplo, pegar aqui vários valores.
No outro ali eu coloquei 654, 33 vezes. Esse livro não presta, cara. Vamos lá. Ó, a função máximo tá? Então, máximo. E vou informar, eu quero pegar o maior valor dentro deste intervalo de células, certo? Ele me retorna para mim, o maior é 987. Então, dentro desse intervalo que eu selecionei, o maior é 987, tá? Isso de acordo com a função máxima. E a gente pode ver que é realmente. Aqui eu vou usar a função mínimo, onde selecionar aqui, ó, e ele vai me retornar o menor valor dentro desse intervalo aqui que eu selecionei. Certo? Compreenderam aí a função máximo e mínimo? Vou botar em outro lugar isso aqui para vocês compreenderem melhor. Não compreender melhor, para não misturar as coisas, né? Então, ó, igual máximo. Quero o maior valor desse intervalo de células, traz o máximo. Quero igual ao mínimo. Eu quero o menor valor dentro desse intervalo de células, então ele traz para mim o valor mínimo. Mas eu tenho aqui, ó, igual maior, outra função. A função maior, ela já pede um outro critério. Por exemplo, dentro desse intervalo de células, vou adicionar ponto e vírgula para colocar o outro argumento. Eu quero o segundo maior valor. Por isso eu vou colocar 2. Tá? Quero o segundo maior valor, eu vou colocar 2. Ele vai trazer para mim o segundo maior valor dentro desse intervalo selecionado. Aqui, eu posso usar a função menor e informar que, dentro deste intervalo de células, eu quero o... Não é ponto e vírgula, tá? Eu quero o quinto menor número, tá? Dou Enter, o quinto menor número é o 54. Ok? Compreenderam isso aqui, gente? Maior, menor, mínimo, ou mínimo e máximo? O contrário, máximo e mínimo, maior e menor. Então, o máximo retorna o maior valor, mínimo retorna o menor valor, maior me permite escolher se eu quero o segundo, terceiro, quarto, quinto, 15º menor valor ou maior valor, e o menor valor me permite escolher se eu quero o primeiro ou 10º, enfim, quanto for necessário, menor valor. Tá? Compreenderam aqui, gente? Vamos lá, vou criar aqui um número que ele contém casas decimais, né? Vou colocar assim. Colocar assim. Aqui eu vou usar uma função que é a função arred. Arred o que? Arredonde esse valor aqui. Ele vai arredondar o valor para mim, tá? Nesse caso, eu tenho ainda algumas casas decimais. Eu posso fazer diferente. Vou usar a arred, né? E vou informar aqui, eu quero apenas 2 casas decimais após a vírgula. Não, não é esse não, perdão. Como é que é? Igual a arredondar
Deixa eu ver, agora eu esqueci como é que é o argumento do arredondar. Tá, ponto para, ponto cima, com duas casas decimais. Então, ó, ao arredondar para cima, vou pegar um outro número aqui, deixa eu fazer uma outra coisa. Quando você tem aquele número gigantesco assim, né? Vou apagar isso aqui. Deixa eu ver se ele vai fazer agora dessa vez do jeito que eu quero. A head. Vou me informar, eu quero arredondar esse valor e depois da vírgula eu quero só duas casas decimais. Depois da vírgula mesmo, só que aqui eu vou usar ponto e vírgula. Agora sim. Ele pegou o valor que eu digitei, ele arredondou isso aqui, né? E me deixou duas casas decimais, porque foi o que eu escolhi. O professor está caindo toda hora, não estou conseguindo pegar o conteúdo. Essa aula vai ser postada. Eu vou postar essa aula lá na playlist do YouTube, sim, tá? Professor, e se você quisesse arredondar com três casas decimais, é só colocar aqui, ó, 3. Que agora, no caso, como já estava, aí já tinha arredondado menor. Teu carregador? Tá aqui. Tá querendo ele agora? Tem não. Tem ninguém para levar, não. Tá. Aí, gente, que o Lumiro tá me dando trabalho. Obrigado, viu? Prof, meu nome é Sabrina, nos casos minha internet cai. Ok. Então, gente, o arredondar faz isso aqui pra gente. Só que presta atenção. Eu tenho aqui uma outra função, arredondar, ponto para, ponto cima, tá? Que, naturalmente, ele vai pegar esse valor aqui e vai arredondar para cima, independente do que for depois da vírgula, tá? Mas eu também tenho o arredondar, ponto para, ponto baixo. Que ele vai pegar esse valor aqui, independente do que tenha depois da vírgula, e vai arredondar para baixo. Tá? Independente, ele vai arredondar para baixo, sempre. Isso aqui, arredondar para cima, ele vai arredondar para cima. Por exemplo, aqui, se eu tiver um... Isso aqui está antes do 5. A ideia era que ele arredondasse para baixo, né? Naturalmente. Porque compreendam como funciona arredondar. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Do 1 até o 4 é natural arredondar para baixo, tá? Do 5 até o 10 é natural arredondar para cima. Só que com essas funções que eu mostrei para vocês, arredondar para baixo, arredondar para cima, não importa o valor após a vírgula. Ele vai arredondar ou para baixo ou para cima, de acordo com o que você mandar, independente de como esteja por ali, tá? Já mostrei o arred para vocês. Arredondar para baixo, para cima, também cabe valor de casas, tá, gente? Se vocês quiserem colocar. No caso ali, eu mostrei um exemplo sem adicionar o valor de casas, né? Mas eu separo o argumento por ponto e vírgula e defino o valor de casas que ele vai fazer esse trabalho tranquilamente. Parou. Tá? Olha lá, arredondar para baixo, arredondar para baixo. Arredondar para cima, independente do que for. Tá, aqui eu tenho uma função função tranquila, né? Aleatório. Função aleatória, gente, ela retorna para mim um valor aleatório, de fato, entre 0 e 1. O menino lá não soube me Ué, ajudar. Mas é porque professor, existe valor entre 0 e 1? Ele só vem passar lá 3h34, 3h38. Aí ele já liga o computador, liga a câmera, liga tudo.
a partir dali, ele já está dando aula para outras pessoas online. Então, ele não pode sair da cadeira dele. Então, Qual? Não. 4. enfim. Tá certo, né? Não entendi. Não entendi. Não, moço. Enfim, né? Tive que desligar o microfone. Eu desliguei o microfone, tá, gente? Eu prefiro continuar sem entender do que ela estava falando. Mas a aula está aqui desde 3h30. Então... Enfim. Gente, é o seguinte. Entre 0 e 1 nós temos, quase infinitos números, tá? Nessa brincadeira, toda e qualquer atualização que eu fizer, nem que seja apagar um número, ela vai gerar um número aleatório entre 0 e 1, tá? Então, se eu adicionar aqui qualquer coisa, ele gera um novo número aleatório. Tá? E eu tenho também a função aleatório entre. Porque nessa função aqui eu consigo definir. Por exemplo, eu quero um número entre 50 e 150. Tá? Então, ele me deu 112. Se eu atualizar, ele sempre vai trazer um número entre 50 e 150. Beleza? Compreenderam? Tranquilo, né? Essas aqui estão muito tranquilas, inclusive. Aqui eu tenho uma função muito útil para vocês. Fazer uma pergunta simples. Qual a raiz quadrada de 9? Qual a raiz quadrada de 16? Qual a raiz quadrada de 256? Agora vocês pararam para calcular, né? Pois é. Olha lá, a Demi parou para calcular. 16. Aqui eu tenho uma função que ela me retorna. Por exemplo, se eu pegar aqui raiz do quê? Desse número aqui. Ela vai dizer, esse número aí é 3, hein? Ou eu posso só informar raiz de 256. Ela vai dizer para mim 16. Ok? Se eu pedir a raiz de 1024, ela vai dizer 32. Ok? Professor, mas e se não for uma raiz exata? O que ele vai fazer? Por exemplo, se eu colocasse 512, já daria quebrado. Lá, ele vai dar um valor quebrado da mesma forma. Mas ele entrega. Tá aí. Beleza? Então, facilita um pouquinho, às vezes, aí, quem não sabe fazer cálculo de raiz, ou quem não lembra, né? Porque, às vezes, eu mesmo só gravei isso aqui. Você me pedir para fazer o cálculo na mão hoje, eu não sei fazer, não. A planilha me deixou preguiçoso, né? Tem logaritmo? Cara, sabe que eu não sei, nunca tentei. Mas deve ter, cara. Tem como você observar, tipo, tudo, todas as funções. Tem como você ler todas as funções que ela entrega aqui. Depois a gente pode ver, né? Então, ó, função cont. Função, gente, essa função cont é uma função de contagem, tá?
Contagem do quê? Eu conto uma coisa, eu conto outra, eu quero contar um número, eu quero contar a palavra, eu quero contar a letra, eu quero contar isso, eu quero contar aquilo, e por aí vai. Por exemplo, deixa eu diminuir isso aqui, nem tanto, não precisa tanto. Ó, eu quero saber quantos números eu tenho aqui nesse intervalo de células. Vou usar a função conte ponto num e vou informar esse intervalo aqui, ó. Nesse intervalo, eu quero que você conte quantos números eu tenho. Por que que deu erro? Porque a função conte num tem acento no U, tá? Então ele está me dizendo, cara, dentro desse intervalo aí você tem 18 números. E se nessa brincadeira eu perder um número, você vai dizer, ó, você tem 17 agora, hein? Entendam. Professor, onde está zero? Ele conta. Conta. Zero é número, tá? É diferente de vazio. Isso aqui está vazio. Se eu colocar um zero, ele entende que isso aqui é um número. Beleza? Professor, mas e se você colocar um F, que nem está aí embaixo, ele está contando F? Não, porque ele está contando número, tá? Número ele conta. O caso ali já não está mais na seleção que eu fiz. Então, ó, número ele conta, letra não. Número ele conta, letra não. Número conta, letra não. Aí ele já está fora da seleção que eu fiz também. Tá? Beleza? Compreenderam? Ensinamento 17. Zero é número. Zero é número. E acabou, filho. Zero. Não desce não para ver. Começar a empurrar o Japão. Vambora. Ah, vamos ao estudo de caso, né? Que é uma grande forma de se economizar dinheiro é através de pesquisa de preços. Tchau, tchau. Hoje estaremos fazendo uma tabela que nos mostra qual é o menor preço. De forma bem simples, tá, gente? Vocês podem trabalhar isso aí na vida de vocês para economizar, começar a economizar de agora, né? Nós vamos criar uma tabela dessa aqui, tá? Eu acho que talvez eu nem precisasse fazer com vocês, mas eu vou fazer aqui com 5 itens. Tá bom, tá? Então vamos lá. Vou criar aqui uma nova página. Eu não quero fazer aquela lá. Vou botar aqui PTDE, que é quantidade, tá? Produto, botar mercado 1. Eu vou fazer o seguinte. Vou puxar assim, ó, que eu quero já tudo pronto. Eu não sou preguiçoso, não, mas, né? Se eu puder adiantar, eu adianto. E aí, chefe? Vamos lá. Preparar para descansar sempre, né, velho? Então, ó, maior preço, menor preço, segundo menor preço, média de preço e por aí vai. Então, ó, maior preço. Segundo menor preço. Por que os alunos não deixam as telas com 360 graus? Não entendo. É porque fica um mostrando pro outro aí o que tá fazendo. Média de preço, preço arredondado. Eu que deixei, mano, tu acredita? Eu dormi, esqueci de mano. Vamos lá, gente. Como eu falei para vocês, eu vou usar só alguns itens aqui, tá? Não vou fazer a planilha completa, não. Digamos que aqui eu vou comprar um pacote de arroz.
5 pacotes de feijão. Vou comprar 3 pacotes de cuscuz e 3 pacotes de tapioca. Tapioca a gente sabe que, né, na verdade, a gente usa polvilho doce, né? Mais em conta, né? Mano, arroz, sei lá, no mercado 1 tá R$ 23,99. Calma, no mercado 2, R$ 22,59. Mercado 3, R$ 23,49. É cuscuz, é os dois, é 2Z? Eu acho que é um S e o outro é Z, né? Não? Será que eu estou errado mesmo? Começa, o primeiro é com S, pô. O primeiro é com S, depois é com Z. Não são 2 Zs, não. Acho que não. Pelo menos eu sempre escrevi assim. Tá. Feijão, cara, eu não faço ideia do preço do feijão. Eu vou colocar aqui, sei lá, R$ 10,90. Esse aqui vai estar 11,59. E aí, 9,99. Cuscuz. Também não faço ideia do quanto tá o preço do cuscuz. Também não faço ideia do preço da tapioca, tá, gente? Acontece, acontece. Gente, para eu pegar o maior preço dentro desse intervalo aqui, qual é a fórmula que eu vou usar? Fórmula ou função? Eu vou fazer uma consulta aqui, ó, no campo maior preço. Só que é claro que eu não vou pegar no olho, né? Vou usar uma função. Qual função que eu vou usar aqui para pegar o maior preço de todos esses aqui? Na verdade, eu vou ter que pegar item por item. Mas qual a função que eu vou usar? É excelente, função máximo. Tá? Máximo, eu vou pegar aqui, ó, esses 3 valores. Certo? Por quê? Porque eu estou falando só do arroz, por enquanto. Depois eu posso aceitar o preenchimento automático, só confere se está certinho aí. Beleza? Listando tudo certinho. Tudo certo. Pode deixar. Tudo certo. Estando tudo certo aqui, beleza, fechou. No menor preço, qual a função que eu vou usar? Mínimo, excelente. Então, mínimo. E vou pegar os 3 valores dos 3 supermercados, tá? Aceita aqui. Beleza. Então, já tenho o maior e o menor valor de cada um desses produtos.
né? Vou até colocar para cá. E para pegar o segundo menor preço? Excelente, vou usar a função menor, tá? Então, menor. Menor o quê? Eu quero menor, dentro desse intervalo aqui, eu quero o segundo menor preço, tá? Ele vai me dizer que são esses aqui. Professor, por que aqui não está formatado como era? É só colocar. Beleza, gente? E a média de preço, professor? Então, onde é que você vai tirar a média de preço? A média de preço a gente pode tirar aqui, ó, desses camaradas aqui também, né? Poderia tirar daqui? Poderia, mas eu vou tirar daqui, do padrão. Então, aqui eu vou usar a média que vocês já sabem, né? Abro parênteses, eu vou tirar a média daqui, tá? Então, essa é a média de preço. Diante dessa média de preço, eu vou pegar o preço arredondado aqui, ó, tá? Nesse arredondado, eu vou arredondar ponto para ponto cima. Por que arredondar para cima, professor? Para evitar que você passe vergonha quando chega no caixa assim. Aí você foi com o dinheiro contado, aí você chega no caixa, não tem o dinheiro suficiente, tá? Para evitar isso, você arredonda para cima, certo? E aí formata tudo como moeda aqui. E é só isso que eu quero que vocês façam. Mas é claro que vocês vão fazer com uma lista de compras completa da casa de vocês. Tá bom? Beleza? Tá tranquilíssimo esse aqui. Tá suave esse dever aqui, gente. No mais, rapaziada, eu vou mostrar para vocês a senha do Avalon. Aí. Vou fazer a chamadinha com vocês aqui. Ademir. Ana Clara Gomes. Ana Clara Gomes de quê? Fala, tem mais alguma coisa no seu nome, assim, sei lá? Caleb. Você estava aí nas últimas aulas, não estava? Você mudou de turma recentemente, alguma coisa assim? Não, a Ana Clara Gomes. Você mudou de turma recentemente? Eu não achei seu nome aqui. Ah, tá. Então aguarda aí que eu vou colocar seu nome aqui. Tá? Clara Lohane. E Eric de Souza Silva. Eric Nunes. Clara Lohane, eu preciso falar com você também, tá? Fique por aí. Eric Nunes. João Vitor Lima. Camila de Souza Soares. Cauã Araújo. Matheus da Silva Ferreira.
Juan Pedro da Silva Pierce. Stephanie Rita. A Sabrina que saiu também, né? Rapaziada, qualquer coisa é a mesma coisa. Tchau, obrigado para vocês. Até a próxima.